Falando sobre ser um papa progressista e com relação com a política, um papa que estava sempre muito antenado, de olho no que acontecia na política internacional, global, questão das guerras, questão da fome, era um papa extremamente viajado, veio sim aqui até o Brasil e teve os seus problemas, as suas divergências, inclusive na Argentina, tanto com a família Kirchner quanto com o atual representante do executivo, o presidente Javier Milei. Então, ele teve sim as suas discussões, inclusive no país de origem dele, que é a Argentina. Mas eu não vou falar disso sozinha. Hoje quem está aqui comigo é o Rafa Veleda, que é editor da nossa editoria de Brasil aqui do Portal Metrópolis. Bem-vindo, Veleda. Obrigado, Neila. Olá a todos. Bom, estávamos falando aí sobre essa questão do Papa ser um Papa progressista e que talvez tenha sido o maior progressista de todos os tempos aí dentro do Vaticano. Como é que era essa relação dele com a parte diplomática, eu digo, com a política mundial? Neila, ele nunca escondeu que ele gostaria de usar o poder dele enquanto líder espiritual aí da Igreja Católica para influenciar politicamente no mundo com as coisas que ele acredita, que acreditou, né? Que a gente tem falado aqui. Era um papa progressista, um papa anti-guerra, um papa que lutava contra a fome no mundo. Então, esses valores ele aproveitava esse holofote que ele tinha como papa para trazer sempre. Então, a guerra em Gaza, por exemplo, ele condenava em todos os níveis a agressão de Israel, pedia ao governo de Israel que fosse mais humano, que parasse os ataques contra civis. Guerra da Ucrânia também, ele condenou a invasão russa e falava sempre da necessidade de ter paz. Fome no mundo é um tema que ele trazia sempre. Então, é um papa que ele acabou, inclusive, sendo chamado de comunista por alguns críticos, né, mais à direita. Inclusive, como você estava falando, o presidente Javier Milei, antes de ser presidente, ele era comentarista político lá na Argentina, né? Ele falava bem vocal contra as pessoas que ele criticava. Então, enquanto deputado ainda, ele chamou o Papa de imbecil, por causa da luta dele pela justiça social. Aí a gente sabe que hoje o Milei ele encontrou o Papa, né, depois de tomar o poder, e hoje ele postou uma mensagem homenageando o Papa depois da sua morte, falando que as diferenças entre eles foram ficando menores e que ele aprendeu a admirá-lo. Então o Papa conseguiu quebrar aí algumas resistências. Teve alguma outra divergência do Papa com algum outro líder político ou alguma entrada que não foi bem vista do Papa em algum assunto político ou de um ou mais país? De moral, né? Por exemplo, ele recentemente autorizou a Igreja a abençoar casais LGBTQIA+. Isso foi uma coisa que desagradou setores da própria Igreja e conservadores, assim, mais religiosos mais conservadores, mas mais de uma vez ele falou sobre isso, ele falou que a igreja ela não podia negar a bênção para quem estava procurando a bênção. Ele lembrou que dos ensinamentos, que o perdão, o acolhimento, então ele não condenava, por exemplo, casais homossexuais, que é uma coisa que a igreja historicamente tem um problema sério, né? Não celebra casamentos, por exemplo. Ele não chegou a isso, mas a bênção ao casal ele permitiu. Ele que, inclusive, também mudou uma questão dentro da Igreja Católica de permitir que pessoas homossexuais homens homossexuais pudessem entrar no seminário. E alegou que o que interessava não era a diferença, o interesse sexual daquela pessoa, desde que, claro, ela seguisse ali o celibato como qualquer outro padre, né? Sim, a gente lembra que os padres e freiras são seres humanos, né? Então, se eles são celibatários pela regra da igreja, mas o Papa pensou, e qual a diferença se ele tiver orientação sexual hétero ou homo, já que ele vai se propor a
seguir essa regra da igreja, então ele fez essa abertura também. Muita gente não gostou também. Outra abertura que ele fez que é interessantíssima é colocar as freiras em alguns papéis importantes dentro do Vaticano que antes não poderiam ser colocadas. Então, ele também colocou a mulher que está dentro da Igreja Católica da forma que é possível, né? Também à frente de papéis e de assuntos importantes por lá, ou seja, também mais um assunto polêmico dentro da igreja. Isso acaba de ser, inclusive, valorizado pelo Ministério das Mulheres do governo federal brasileiro, que foi esse papel de defesa do protagonismo e a crítica forte que ele fazia à violência contra a mulher. Ele era um assunto que ele trazia sempre para os sermões dele, falava que não era humano ser violento com uma mulher, então isso está sendo valorizado aí pelo Ministério dos Direitos das Mulheres aqui do governo Lula. E para além disso, ainda tem um assunto mais polêmico e mais importante, que era a defesa da investigação dos casos de assédio sexual e de estupro dentro da Igreja Católica, que a gente sabe que não são poucos. A Igreja Católica, sabemos, sempre foi muito fechada com esse assunto de denunciar, de responsabilizar, sempre varrer para baixo do tapete sempre foi a regra. E o Papa Francisco, ele lutando contra a tradição, contra a própria igreja, ele conseguiu, pediu desculpas, admitiu, autorizou várias investigações. E eu acho que essa foi uma mudança que ele trouxe para a igreja que vai ficar marcada aí na história dele e na história da igreja. A igreja sendo mais aberta a debater os abusos, aos próprios membros da igreja, a fiéis, a crianças. A gente sabe que são histórias horríveis. E esse tipo de conversa dentro da igreja é muito importante porque a igreja, de fato, é um espelho e cria-se um precedente para debater esse assunto fora dela. Ou seja, é um exemplo de uma pessoa que é um líder, que apesar de ser um líder religioso de uma religião específica, é o líder de uma religião muito importante que acaba espelhando isso para fora da Igreja Católica. Claro, a gente sabe que o cristianismo é a maior religião do mundo, tem cerca de 1,4, 1,5 bilhão de pessoas, juntando as várias denominações, a maioria deles católicos, mas é isso, a gente sabe que outros cristãos, mesmo não católicos, acabam debatendo o que está acontecendo no mundo católico e pessoas de outras religiões. A gente está aqui na imprensa debatendo essa questão porque ele trouxe para o holofote. Então, esse é o legado que o Papa Francisco deixa, o legado do debate sobre direitos humanos, sobre direitos de populações que estão marginalizadas, de direitos que, nesse momento, se torna um debate ainda mais importante, porque você sabe que a política dos Estados Unidos, por exemplo, está ficando mais apertada para essas minorias, né? A verdade é que ele conseguiu incluir na conversa, no jogo de conversa, inclusive religioso, a atualidade, o momento do mundo, né? Todas as mudanças que acontecem. Até porque a Igreja Católica e o papado vinha seguindo muito uma tradição e ele decidiu abrir para o que vem acontecendo de fato no mundo, ou seja, não fechou os olhos para as pessoas e para as mudanças que aconteceram. É isso, ele sempre se envolveu na prática nessa questão política e não apenas no discurso. Por exemplo, me lembro que na presidência do Barack Obama nos Estados Unidos, foi ele que fez a mobilização para que o Obama conversasse com o governo de Cuba, sabe que são países que são rompidos desde a Guerra Fria, e ele aproximou, e aí o Obama, inclusive, baixou vários dos embargos que depois voltaram com o primeiro governo Trump, mas naquele momento ele conseguiu aproximar dois países que a gente sabe que são vizinhos, próximos um do outro e que não se relacionavam praticamente. Então é esse tipo de coisa que o Papa Francisco conseguiu fazendo política na prática. Maravilha, olha, daqui a pouco a gente volta para falar de política também, porque vale a gente destacar o posicionamento de vários líderes mundiais sobre a morte do Papa Francisco. E eu te agradeço, Veleda, até uma próxima. Obrigado, Neila, até a próxima.